Bom dia, pessoal. Voltei, hein, galerinha, com aquela revisão que eu falei para vocês que nós iríamos continuar. E aí, hoje, nós vamos falar sobre artigo de opinião. É aquele último gênero da nossa recuperação. Ela está no livro 4. E nós trabalhamos, né, no último trimestre, aí, nas últimas provinhas. Então, eu acho que das 4, essa é a mais fresca na cabeça de vocês. Então, vamos começar. Ó, vamos ver o que está falando aqui sobre artigo de opinião. Ele diz assim, deixa eu pegar a caneta. Vamos marcar aqui. Ó, artigo de opinião. Então, vamos relembrar esse conceito do artigo de opinião. Vamos ver do que se trata. Ali, ó. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre um determinado tema. Aqui, ó. Então, é dissertativo argumentativo. Temos também aí o ponto de vista do nosso autor. Então, nesse aqui, vocês vão decorar de que forma? Qual é o tipo de gênero? O artigo de opinião. Qual é o tipo de texto do artigo de opinião? Dissertativo argumentativo. Por ele ser um texto dissertativo argumentativo, ele vai apresentar o ponto de vista do autor, tá? Isso não tem como fugir. Então, a argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados no meio de comunicação de massa, como televisão, rádio, jornal, revista, e abordam temas da atualidade. Então, aqui, ó, a principal característica é informar e persuadir o leitor. Combinado? E ele também é encontrado aí em televisão, sites, né, jornais, revistas. E agora vamos às características do artigo de opinião. Aqui, ó. Textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso da argumentação e da persuasão, geralmente são assinados pelo autor, produções vinculadas nos meios de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, abordam temas da atualidade e possuem títulos polêmicos e provocativos. Contém verbos no presente e no imperativo. Então, essas são as características. Temos mais agora aqui em relação à estrutura. Então, aqui, estrutura do artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião seguem um padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Quais são? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lá na introdução, nós temos a exposição, que é a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. No desenvolvimento, nós temos a interpretação, que é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E na conclusão, que é a opinião, é a finalização do artigo, com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Agora, resumindo aí o artigo de opinião. É um gênero argumentativo, geralmente publicado em jornais e revistas, é escrito com o objetivo de apresentar o posicionamento de uma ou mais pessoas a respeito de um assunto socialmente relevante e controverso, para convencer o leitor das ideias neles defendidas. O articulista emprega recursos argumentativos que comprovam a tese sobre o tema abordado. Então, aqui no artigo de opinião, descobrimos que ele é um gênero, né, argumentativo. Ele trabalha com a parte que você tem o posicionamento daquela pessoa sobre um determinado assunto, e dentro desse posicionamento ele vai defender a sua ideia. Então, ele vai trazer argumentos que comprovem, né, a sua ideia. Ok? Então, vamos ler, né? Vamos ler um texto. Cidadania versus corrupção. Indignar-se é preciso. Exercer cidadania que só encontra cenário propício em sistema democrático. Implica a noção mínima dos direitos do cidadão
e a capacidade de reivindicá-los dos poderes constituídos. Ora, o efetivo acesso ao judiciário, o último arquejo do cidadão, a educação, direito de todos e dever do Estado. A saúde, a informação, dentre outros, depende da vontade política posta e do grau de consciência e reivindicação de um povo. Daí, causar indignação o fato de se saber, com a presença da corrupção, quantidades incalculáveis de dinheiro deixam de chegar ao cidadão em formas de bens e serviços de obrigação do Estado, indo ao reverso para os bolsos de inescrupulosos indivíduos ou quadrilhas, que teimam em sangrar o que é do povo. Corrupção não é prerrogativa do Brasil, o que não é consolo. Tem-se notícia só para ficar entre os BRICS, que em países como a China, de crescimento de vanguarda, os níveis de corrupção são imensos. Penso que a educação para a não corrupção deve começar dentro de casa. A família, os mais singelos gestos, passar de forma efetiva e vigorosa para a escola, no nível mais elementar até os superiores, e por campanhas constantes dos meios de comunicação, de tal sorte que seja incalcada de maneira sólida e permanente a ideia de que se deve ser ético e, via de consequência, sempre se afastar da corrupção, seja na vida privada, seja principalmente na vida pública, na qual aquele que a tal se habilita se compromete a buscar incessantemente tudo que corrobore para a consecução dos interesses do povo. Vale dizer, tudo que facilite o pleno acesso à cidadania. Estamos cansados de ver corrupção por todos os lados. O cidadão que paga seus impostos e que vive de seu trabalho não merece ser vilipendiado por inescrupulosos da lei do vale tudo. Educação para a não corrupção e para a cidadania. Leis mais duras, Ministério Público e Judiciário mais implacáveis com os corruptos. São caminhos. Bem legal, né? Então vamos agora trabalhar a questão número 1. Vamos ver o que está pedindo aí na questão número 1. Vamos lá. A número 1 diz assim: o texto pode ser classificado como artigo de opinião por quê? Então vamos ver as opções e vamos descobrir por que ele pode ser considerado um artigo de opinião. Ele narra histórias de corrupção que envolve tanto o meio político quanto o cidadão comum. Ele emite opinião sobre a cidadania e a corrupção, mas não deixa claro o ponto de vista. C. Informa o cidadão sobre casos de corrupção que assolam o nosso país. E D. Comenta criticamente um tema, defendendo um ponto de vista a partir de argumentos. Então, independente do tema, tá? Ele é um artigo de opinião, ó. Ele é um artigo de opinião. Agora, por que eu posso dizer que ele é um artigo de opinião? Vamos eliminando as opções, né? Artigo de opinião, ele narra a história? Ele é uma narração? Não, né? Então, aqui, quando ele fala que ele narra histórias, eu já vou eliminar. Artigo de opinião não é narrativo. Ele emite opinião? Dizemos que sim, né? Aí ele diz assim, ele emite opinião sobre a cidadania e a corrupção, mas não deixa claro o ponto de vista. Se ele é artigo de opinião, como é que ele não vai deixar claro o ponto de vista? Ele tem que dar opinião, né? Então, também eliminando a B. Informa o cidadão sobre casos de corrupção. Artigo de opinião é informativo? Também não. Então, eliminamos, só restou a D. Comenta criticamente um tema? Sim, artigo de opinião. Defende um ponto de vista a partir de argumentos? Sim. Então, achamos a nossa resposta. D de dado. Agora ficou fácil, né? Vamos ao gabarito. D de dado. Texto novamente, vamos para a questão 2. A tese defendida pelo autor pode ser encontrada no seguinte trecho. Então, eu quero aqui, né, a tese que o autor defende. Vamos ler as opções, tá? E depois a gente vai voltando ao texto, nas opções, para a gente achar realmente se é a tese ou não. A. Tem-se notícia, só para ficar entre os BRICS, que em países como a China, de crescimento de vanguarda, os níveis de corrupção são imensos. Vamos ver onde está isso aqui.
Tá aqui, ó. Aqui tá, aqui, ó. Né? Vou procurar B. Exercer cidadania que só encontra cenário propício em sistema democrático implica a noção mínima dos direitos do cidadão e a capacidade de reivindicá-los dos poderes constituídos. Vamos ver onde está isso aí. Aqui aparentemente não está. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Exercer. Pessoal, vamos ter que ler o texto novamente para achar isso aqui. Exercer cidadania só encontra cenário. Tá aqui, ó. Exercer cidadania que só encontra cenário, vai até final do, até constituídos. Então, até constituídos até o final mesmo da frase. Então, aqui é a B. Vamos ver a C. Daí, causar indignação o fato de se saber que, com a presença da corrupção, quantidades incalculáveis de dinheiro deixam de chegar ao cidadão em formas de bens e serviços de obrigação do Estado. Vamos ver aonde está. Está aqui. Aí, tá tudo. Ué, então é aqui. Ah, tá aqui. Daí, tá aqui. Deixa eu apagar então. Apagou. Tá aqui. Daí, causar até obrigação do Estado. Aqui ficou assim. Agora, por que também não botaram em ordem, né? Agora, D. Penso que a educação para a não corrupção deve começar dentro de casa, na família, nos mais singelos gestos, passar de forma efetiva e vigorosa pela escola, no nível mais elementar até os superiores, e por campanhas constantes dos meios de comunicação. Tá aqui, ó, bem aqui. Constantes meios de comunicação. Então, aqui está D. Então, dentre essas, vamos achar a tese defendida pelo autor. Indignar-se é preciso. Exercer cidadania que só encontra cenário propício em sistema democrático implica a noção mínima dos direitos do cidadão e a capacidade de reivindicá-lo dos poderes constituídos. Achamos já, né? Essa é a tese, mas vamos conferir se é essa mesmo. Ora, o efetivo acesso ao judiciário, o último arquejo do cidadão, a educação, o direito de todos e o dever do Estado. A saúde e a informação, dentre outros, depende da vontade política posta e do grau de consciência e reivindicação de um povo. Daí, causar indignação o fato de saber que, com a presença da corrupção, quantidades incalculáveis de dinheiro deixam de chegar ao cidadão, em formas de bens e serviços de obrigação do Estado. A C não é. Que aqui não é uma tese, né? Ele está usando aqui um exemplo, não é uma tese. Indo ao reverso, para os bolsos de inescrupulosos indivíduos ou quadrilhas que tenham ensangrar o que é do povo. Corrupção não é prerrogativa do Brasil, o que não é consolo. Tem-se notícia só para ficar entre os ricos que em países como China, de crescimento de vanguarda, os níveis de corrupção são imensos. Aqui também é um exemplo, não é uma tese, então aqui também não é. Penso que a educação para a não corrupção deve começar dentro de casa, na família. Nos mais singelos gestos, passar de forma efetiva e vigorosa pela escola. No nível mais elementar, até os superiores e por campanhas. Estou me perdendo, calma aí. E por campanhas constantes dos meios de comunicação. Então, aqui ele está dando, né, só um argumento dele, ele não está usando como uma tese, combinado? Então, ele defende, né, ele constata mesmo aqui
ele, né, que é aqui, ó, ele exerce a cidadania, que se encontra no cenário propício democrático. Então, aqui é onde ele vai discutir a ideia na qual ele vai defender, né? Então, achamos aí a tese na B. Então, nosso gabarito, P de bola. Essa questão que não tem jeito. Se você não voltar lá no texto, você não consegue achar onde ele vai usar, né, o seu ponto de vista de argumentos, né, onde ele vai trabalhar. A principal, desculpa, 3. A principal solução apontada no texto por Emanuel Furtado sobre a questão da corrupção é, vamos descobrir qual vai ser? Então, vamos lá, a principal solução, deixa eu até destacar aqui, qual vai ser? Fazer campanhas constantes nos meios de comunicação, conscientizando o cidadão dos seus deveres e direitos. B. Os corruptos devem ser punidos com rigor e devem reparar todo o prejuízo causado. E a C grudou aqui. Vou separar aqui, botar a barrinha. C. As penas aplicadas para todos que se envolvem em casos de corrupção devem ser bem mais leves, bem mais severas. Ou D. As atitudes cidadãs devem ser ensinadas em casa através de pequenos gestos no dia a dia nas escolas, a fim de formar o bom caráter das pessoas. Essa aí daria para a gente matar aqui, né? Sem precisar voltar ao texto. Mas vamos voltar ao texto. Aqui, ó. Esse parágrafo aqui, ó. Penso que a educação para a não corrupção deve começar dentro de casa, na família, os mais singelos gestos, passar de forma efetiva e vigorosa pela escola, no nível mais elementar até os superiores e por campanhas constantes dos meios de comunicação, de tal sorte que seja inculcada de maneira sólida e permanente a ideia de que se deve ser ético e via de consequência sempre se afastar da corrupção, seja na vida privada, seja principalmente na vida pública, na qual aquele que a tal se habilita se compromete a buscar incessantemente tudo que corrobore para a consecução dos interesses do povo, vale dizer, tudo que facilite o pleno acesso à cidadania. Então, aonde que deve começar a educação? Dentro de casa, né? Através de pequenos gestos, na família, e ainda fala que tem que passar pela escola, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Forma efetiva e rigorosa também pela escola. Então, aonde está isso aqui? Aqui na B, ó. As atitudes cidadãs devem ser ensinadas em casa, através de pequenos gestos no dia a dia e nas escolas, a fim de formar um bom caráter das pessoas. Então, desde data. Gabarito. Olha aí a questão 4. Vamos ver o que a questão 4 nos traz. Faz parte dos argumentos do autor. 1. A corrupção não é um problema apenas do Brasil. 2. O cidadão que paga os seus impostos é ultrajado pelos inescrupulosos. 3. A corrupção ocorre somente no meio político. E 4. O Ministério Público e o Judiciário são implacáveis com os corruptos. Então, ele faz parte do argumento do autor. Tá? Então, a gente tem que voltar aqui e vamos descobrir, dentre essas aqui, quais são os argumentos que ele utilizou. Então, vamos procurando. A número 1, ele fala que a corrupção não é um problema apenas do Brasil. Ele usa isso como argumento. Vamos descobrir aqui. Ó, corrupção não é prerrogativa do Brasil, o que não consou. Então, verdadeiro, né? Vamos marcar aqui. A1 é verdadeiro. Então, A1 a gente já sabe que faz parte, né? Tem um na A, tem um na B, tem um na C. Não tem na D, então já sei que a D está errada. 2. O cidadão que paga os seus impostos é ultrajado pelos inescrupulosos. Vamos descobrir se está certo ou errado? Vamos ver aqui, onde está essa parte do cidadão. Vamos ler aqui, vamos ler de novo. Aqui. Daí causar indignação o fato de saber que com a presença da corrupção quantitários e incalculáveis de dinheiro deixam de chegar ao cidadão.
em forma de bens e serviços de obrigação do Estado, indo ao reverso para os bolsos dos inescrupulosos indivíduos ou quadrilhas que temem sangrar o que é do povo. Então, aqui ele fala o quê? Cidadão que não paga os seus impostos é ultrajado pelos inescrupulosos. Tá certo, né? Ele fala isso aqui. Aqui também diz, ó, estamos cansados de ver corrupção por todos os lados. O cidadão que paga os seus impostos e que vive do seu trabalho não merece ser vilipendiado por inescrupulosos da lei do vale tudo, né? Então ele fala aqui que não merece, né? Educação para a não corrupção e para a cidadania. Então, verdadeiro. Então, 2 também, né? Então, aqui é 4 é P. Aparentemente parece ser a C, porque são 1 e 2, mas vamos confirmar a 3 e a 4? Vamos lá. A corrupção ocorre somente no meio político? Só na corrupção? É só no meio político a corrupção? Aqui, ó. Consequentemente, sempre se afastar da corrupção, seja na vida privada, seja na vida política. Cidadania. Estamos cansados de ver corrupção por todos os lados, ó. Estamos cansados de ver corrupção por todos os lados. Então, não é só pela política, não. Então, realmente, a 3 está falsa, a 3 realmente está errada, então a B realmente está errada. O Ministério Público e o Judiciário são implacáveis com os corruptos. Educação para a não corrupção e para a cidadania. Leis mais duras. Ministério Público e o Judiciário mais implacáveis com os corruptos. São caminhos. Não, também não, porque ele fala que eles são implacáveis. Ele manda dizer que eles têm que ser, né? Então, aqui também está errado. Então, realmente, a resposta é certa. C de casa, 1 e 2. Aí, nós trabalhamos. Opa, aqui já é um outro texto, vamos ler, que vai falar sobre apagão, né, da leitura. Então, vamos descobrir o que está passando aí. Ler e não entender é chaga que afeta até a elite bem informada do país. O que você pode fazer para interpretar melhor os textos que lê? O Brasil vive prosperidade mendiga na leitura. A escolaridade média do brasileiro melhorou como nunca na última década, assim como a inclusão no sistema de ensino. O brasileiro comprou mais de 469 milhões de exemplares de livros em 2011. O Plano Nacional do Livro e Leitura mapeou 900 atividades listadas pelo Estado para incentivo à leitura. Entretanto, os sistemas do avanço parecem a ponta do iceberg do atraso. É verdade que nunca se leu tanto no país como na era da internet. Também é fato que nossa qualidade de leitura é historicamente ruim. Ganhou agora precisão de pesquisa. O indicador do alfabetismo funcional 2011-2012, o Instituto Paulo Montenegro, em parceria com a ONG Ação Educativa, mostra que só 1 em cada 3 brasileiros com ensino médio completo é de fato alfabetizado, 35%. E 2 em cada 5 com formação superior, 38%. Tem nível insuficiente em leitura. É gente que ocupa o refinado nicho das pessoas qualificadas no país, parcela significativa da população, mas que simplesmente não entendem o que lê. Isso é verdade, né? Vamos então a número 1, vamos ver o que está pedindo aí da leitura. Com base na leitura do texto, depreende-se que a autora predominantemente, então o que a autora predominou ali? Defende um ponto de vista sobre um assunto com argumentos convincentes, explica uma ideia que já foi comprovada por instituição de pesquisa, narra um episódio que exemplifica o problema citado, descreve um problema presente no Brasil, sem defender nenhum ponto de vista. E aí? A gente está falando que ele é um artigo de opinião, ele pode narrar um episódio? Não. Ele pode descrever algo? Também não, porque ele não é descritivo, né? Ele é argumentativo. Ele explica uma ideia que já foi comprovada? Também não. Então, ele defende um ponto de vista sobre um assunto
com argumentos convincentes. Esse aí é o fator, né, que a gente implica aí para usar um artigo de opinião. É defender com argumentos. Ele tem que trazer argumentos e defender o seu ponto de vista através desses argumentos. Então, resposta A. Muito bem. Vamos para a questão 2, que fala assim: com base na interpretação do período, o Brasil vive prosperidade mendiga na leitura, pode-se reconhecer que a autora defende a tese de que... Então, aqui, ó, vou procurar aqui. Onde que ela falou essa parte? Aqui, bem no primeiro. Brasil vive prosperidade mendiga na leitura. Realmente, né? Vocês duvidam que vocês leem sempre. Vamos lá, então vamos ver onde que a gente reconhece aqui ela defende a tese, vamos lá. Que o povo brasileiro está praticamente numa leitura diversificada e com mais qualidade? Claro que não, né? Óbvio que não, foi isso não. B. Não houve nenhum avanço com relação à leitura dos brasileiros? C. O brasileiro está lendo mais, porém ainda apresenta dificuldade em compreender e interpretar o que lê? D. O nível da leitura dos brasileiros está prosperando a cada dia devido à presença da internet? Olha aqui, ó. Olha como é que ele fala aqui no final, ó. É gente que ocupa o refinado nicho das pessoas qualificadas no país, parcela significativa da população, mas que simplesmente não entendem o que lê. E olha aqui, ó. A escolaridade média do brasileiro melhorou, como nunca na última década, assim como a inclusão no sistema de ensino. O brasileiro comprou mais de 469 milhões de exemplares de livro e o Plano Nacional de Livros de Leitura mapeou 900 atividades dos estados para incentivo à leitura. Entretanto, os sintomas do avanço aparecem à ponta do iceberg do atraso. É verdade que nunca se leu tanto no país como na era da internet. Também é fato que nossa qualidade de leitura historicamente ruim ganhou agora a precisão de pesquisa. Então, olha aqui. O nível de leitura dos brasileiros está prosperando a cada dia devido à presença da internet? Não é por causa disso, tá? Não é por conta da presença da internet. O brasileiro está lendo mais, porém ainda apresenta dificuldade em compreender e interpretar o que lê. Olha o que... Mudando a resposta aqui já. Olha o que ele diz aqui, ó. Simplesmente não entendem o que lê, né? Então, aqui ele fala isso. Está lendo mais? Está. Porém, ainda tem essa dificuldade aí em interpretar o que lê. Então, aqui é a nossa resposta. Não houve nenhum avanço? Olha o que ele falou aqui, que teve avanço, né? Ó, o brasileiro melhorou como nunca na última década. Então, aqui também está errado. Então, resposta C. Também precisava voltar, né? Vamos aí para número 3. Vamos ver o que a número 3 diz. Para comprovar a ideia de que o brasileiro está lendo mais, a autora fez uso de quais informações? Opinião de especialista, referência que for A, B, C, referências históricas, dados estatísticos ou citação de livros. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. A escolaridade média do brasileiro melhorou como nunca na última década, assim como a inclusão do sistema de ensino. O brasileiro comprou mais de 469 milhões de exemplares de livros em 2011. O Plano Nacional de Livro e Leitura mapeou 900 atividades listadas pelo Estado para incentivo da leitura. Entretanto, os sistemas do avanço parecem a ponta do iceberg do atraso. Se é verdade que nunca se deu tanto no país como na era da internet, também é de fato que nossa qualidade de leitura historicamente ruim ganhou agora a opção de pesquisa. Então, aqui, é uma opinião? Não. É uma referência histórica? Também não. São dados? São dados. Ele está trabalhando os números, né? Aqui, ó, são dados. Perfeito? Não é citação de livro também, e sim dados estatísticos. Resposta C. 4. Vamos ver o que a questão 4 está dizendo. Entretanto,
os sintomas do avanço aparecem à ponta do iceberg do atraso. A expressão destaque quer dizer que. Então, a ponta do iceberg está aqui. Aqui. Parece a ponta do iceberg do atraso. Vamos ver o que ele está querendo dizer. O problema discutido é simples e de fácil resolução. Não houve avanço no nível da leitura dos brasileiros, somente atraso. O problema em questão é bem maior e mais sério do que aparenta ser. O atraso da leitura dos brasileiros é devido à falta de estudo. Então, vamos voltar aqui. Ele diz lá, ó, o Plano Nacional do Livro de Leitura mapeou 900 atividades listadas pelo Estado pelo incentivo à leitura. Entretanto, os sintomas do avanço parecem a ponta do iceberg do atraso. Se é verdade que nunca se leu tanto no país como na era da internet. Também é fato que nossa qualidade de leitura historicamente ruim ganhou agora a precisão de pesquisa. Então, o que ele quer dizer aí, né? Quando ele fala a ponta do iceberg do atraso. E aí? Que o problema em questão é bem maior e mais sério do que aparenta, né? E a gente vê que, na verdade, as pessoas leem, mas, consequentemente, não conseguem compreender, né? Então, o problema discutido é simples e fácil? Não. Não houve avanços no nível da leitura? Houve, a gente já descobriu que houve, né? O atraso da leitura de é devido à falta de estudo? Não. Não é só isso, ele não fala isso ali, né? Resposta C também é um monte de C hoje, né? Então, e aí, galerinha? Chegamos aí ao final do nosso artigo de opinião. O que vocês acharam? Deu para relembrar? Deu, né? Então, ó, eu me despeço de vocês, mas ainda vou fazer um videozinho mesclando essas duas atividades aí, que é da apostila 3 e 4, que é resenha da 3 e artigo de opinião da 4. Vamos fazer exercício das duas juntas, tá bom? E aí fechamos a nossa última aula para revisão. Então, aguardo vocês na próxima. Beijos grandes. Tchauzinho!